que é uma habilidade, né? E que essa habilidade, ela pode ser muito bem treinada. Eu não estou dizendo que você não possa ter o chamado, como a Mônica falou, porque eu tive alunas que chegaram porque elas sentiram que tiveram um chamado espiritual para fazer aquele tipo de curso. Então, tem pessoas que vêm por essa via? Tem. Mas a gente também tem aquelas pessoas que não têm isso como algo muito claro. Não tem esse tipo de conexão. Não é que não tem conexão, mas não vem por esse chamado. São pessoas curiosas, que gostam das cartas, que gostam desse universo de autoconhecimento, e que não necessariamente você precisa ali ter esse dom espiritual para poder trabalhar com as cartas. O que eu quero dizer? Que você pode treinar. E que é uma habilidade humana. Por quê? Eu vou explicar para você, hein? Vamos lá. Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar com as cartas, para além de eu entender o conceito das cartas, os arquétipos das cartas, eu falei na live de ontem, né? Você precisa gostar de pessoas. Eu acho que talvez, se você for falar de um talento que você precisa ter, esse talento seria gostar de ouvir pessoas. Porque isso aqui é extremamente treinável. É estudar. Você estudar e você desenvolver essa habilidade. Mas se você não gostar de pessoas, aí fica um pouco mais difícil, né, gente? Bem mais difícil, né? Então, entendem que a parte técnica, né, que de você ler as cartas, isso você consegue desenvolver durante o aprimoramento, o curso que você for fazer, isso é muito possível. Né? Mas se você não gosta de trabalhar com público, não gosta de ouvir pessoas, né? Então é um pouco mais difícil. Aí eu acredito que você vai precisar, ou nesse caso, vai ter que trabalhar com alguma outra coisa. Então, eu fui chegando a essa conclusão durante a minha história mesmo. Por quê? Eu, desde criança, eu gosto muito de ouvir pessoas. Né? Eu gosto muito de estar no meio das pessoas. Que eu acho que isso é uma coisa que eu acabei de falar, extremamente importante. Então, com o passar do tempo, eu fui buscando, olha lá, né? Eu fui buscando ali possibilidades para desenvolver algo que eu gosto. E olha, esse algo que você gosta, ele está sempre na sua essência. E a sua essência, você busca sempre aonde? Na sua infância. Eu lembro, né, de um momento da minha infância onde as crianças se reuniam na rua. Olha lá, gente, faz tempo isso, hein? Eu gostava muito de brincar na rua, mas no final do dia inteiro, mas no final da tarde para a noite, eu lembro que minha mãe colocava a cadeira na frente do portão, porque naquela época não tinha perigo, né? A gente ficava na rua, era uma rua sem saída. Então ela colocava a cadeira na frente do portão, e eu e os meus irmãos, a gente brincava ali na frente da rua, da casa, e com as crianças todas. E eu lembro que eram noites muito gostosas, de calor, né? E as mães faziam esse movimento. Então, uma vinha, conversava com a outra, enquanto elas conversavam, a gente brincava. Então, eu brincava ali de mãe da rua, elefantinho colorido, gente, amarelinha, gente, brinquei muito. E o que eu sentia? Que em algum momento eu comecei a inventar brincadeiras e as crianças vinham na minha, mas de forma positiva, tá, gente? Né? Então aí começou assim, toda noite elas falavam assim para mim: qual a brincadeira que a gente vai fazer hoje? Entende o que eu quero dizer? Que desde criança eu já estava em volta de muitas pessoas, porque eu gostava das pessoas ali perto de mim, né? Eu gostava de pessoas, gostava das crianças, gostava de brincar. Toda criança gosta de brincar, com certeza, mas nem todas gostam de alguma forma, de ditar ali as regras, né? E aí eu trazia em algum momento ali
Não foi sempre, mas eu lembro de um momento que eu criei aquela habilidade de tanto brincar na rua, né? Aí eu comecei a ter ideias de brincadeiras diferentes. E aí a gente ia brincar, né? E isso, se você for buscar na sua memória, certamente você vai entender como você era também quando criança. E isso ajuda muito para você entender quais são os seus talentos, a sua habilidade. Porque às vezes a gente espera ter habilidade de médico, né, de engenheiro, né? E algumas pessoas, algumas crianças até têm mesmo, mas tem habilidades que chamam-se interpessoais. É essa habilidade de você se comunicar com o outro. Isso é uma habilidade. E conforme a vida vai passando, você vai fazendo o quê? Você vai aprimorando. Então, no decorrer da minha história, eu fui aprimorando essa minha habilidade dentro das minhas profissões, né? Até chegar aqui no baralho cigano. Então, observem vocês. Vocês certamente são pessoas que as pessoas procuram, que as pessoas querem falar, mesmo que você seja um pouco mais reservado. Porque eu conheço pessoas que são mais reservadas e mesmo assim o povo gruda ali, né, e quer contar as histórias, né? Eu tenho uma prima que é assim, e mesmo assim as pessoas grudam nela. Entenderam? Então, vai lá, observa, né, como é que você era quando criança, porque isso vai te ajudar bastante a perceber quais são os seus talentos, aquilo que você traz que é inato a você. Ler as cartas é algo que você pode muito bem treinar. Agora, gostar de pessoas não tem jeito.